Boa noite e bem-vindos a mais um webinar Meia Hora de Bom Ambiente. Esta é a semana dedicada à menstruação ambientalmente saudável. Para nos falar sobre este tema, temos connosco a Susana Fonseca, a doutorada em Sociologia, investigadora e membro da direção da Zero, a quem muito agradeço a presença. Susana, finalmente começamos a discutir este tema em prime time. Parece só dizer respeito a 50% da população, mas na verdade, de tudo aquilo que estive a ler online, da documentação que tiveste a gentileza de me enviar, até dos vídeos que foram disponibilizados pela Zero, tudo confirma a minha ideia inicial de que isto é, primeiro que tudo, um problema de saúde pública, depois um gigantesco problema ambiental e também um problema de desigualdade social e económica. Confirmas? Confirmo, e vou poder demonstrá-lo de uma forma mais clara através da apresentação, que será curta, para depois também termos tempo para interagir com algumas questões. Portanto, eu vou começar. Bem, boa noite a todos, já agora. É um prazer estar aqui a falar sobre este tema. Como a Ana diz, é um tema pouco falado, pouco debatido, e que é muito importante nós começarmos cada vez mais e de forma frontal e aberta a falar sobre ele. Porque tem de facto muitas implicações, muitos ângulos possíveis de análise, e é fundamental de facto que comecemos a integrar nos nossos debates. Portanto, eu ia começar aqui de forma muito simples a explicar um bocadinho porque que isto é um problema até do ponto de vista ambiental. Nós temos esta indicação por parte são estudos feitos pela própria Comissão Europeia sobre quais são os 10 objetos de plástico que mais comumente são encontrados nas praias, por exemplo, nas praias europeias, onde de facto a questão dos produtos de higiene, entre muitos outros, não é, surge aqui com algum destaque, nomeadamente surgindo em quinto lugar, em termos daqueles que são mais frequentemente encontrados nas nossas praias. Claro que isto tem a ver com uma prática incorreta ainda, que muitas vezes as pessoas seguem, não é? Que é em vez de colocarem nos resíduos indiferenciados, portanto, no lixo comum, colocarem quer os pensos, quer os tampões, os aplicadores de tampões, etc., colocarem na sanita. Mas, para além disso, obviamente, estamos a falar de um fluxo de resíduos que já é muito significativo. Os têxteis sanitários são cerca de pouco mais de 7% dos nossos resíduos. Claro que os têxteis sanitários, para além destes produtos de higiene femininos, digamos, tem também depois a questão das fraldas, que é significativa também em termos de contribuição. Mas para termos uma ideia, nós quando olhamos para um penso higiênico, que muitos de nós já temos esta noção, não é? Até porque às vezes já vimos o interior dos próprios pensos, tocamos-lhe, etc., mas não quantificamos até hoje a quantidade de plástico que nós podemos encontrar num penso higiênico ou numa embalagem de pensos higiênicos. De facto, isto foi feito já pelas nossas congêneres, portanto, organizações europeias que estiveram a analisar, de facto, os produtos menstruais e chegaram à conclusão que em cada embalagem, portanto, de pensos higiênicos, os pensos mais comuns, nós podemos ter cerca de 5, o equivalente a 5 sacos de compras de plástico, não é? Se nós pensarmos num ano comum e, portanto, na regularidade da menstruação, vamos estar a falar de estarmos a contribuir para o ambiente, mesmo que façamos uma boa gestão, portanto, vai para os resíduos indiferenciados, mas estamos, de facto, a contribuir com esta produção de cerca de 102 sacos de plástico por ano. Portanto, mesmo que nós tenhamos todo o cuidado quando vamos às nossas compras, há outras práticas que estão aqui a perturbar, digamos assim, o nosso desempenho ambiental. E se pensarmos ao longo da nossa vida, que se espera longa e saudável, aí então os números são ainda mais assustadores, não é? Chegamos quase aos 4.000 sacos de plástico ao longo da nossa vida. Isto, obviamente, se a prática for aquela de utilizar comumente estes produtos descartáveis e os mais comuns, portanto, que têm maior quantidade também de plástico. Mas não são só os pensos, não é, que têm problemas. Também quando nós usamos tampões, temos também a mesma questão, ou seja, temos uma percentagem significativa também de plástico, às vezes em multicamadas. Temos depois também aqui a questão dos resíduos de pesticidas, também se aplicam na questão dos pensos, em alguns. Temos a utilização, por exemplo, deste tipo de fibras, portanto o rayon, a viscose, ou a presença também das fragrâncias reguladoras endócrinas, para além de muitos outros químicos que podem surgir
na constituição, quer de tampões, quer de pensos higiênicos, porque estão muitas vezes associados, por exemplo, à própria capacidade de absorção e etc. E estamos a falar de uma área, e isto também foi uma surpresa para mim, que já nisto há algum tempo, mas também não mesmo na Zero nós começámos a trabalhar este tema relativamente recente, de forma relativamente recente, e de facto também não tinha bem presente a quantidade de substâncias, a quantidade de materiais que podia estar em cada um destes produtos, e a forma como nós não somos informadas absolutamente do que é que contém, não é? Portanto, nós compramos, na embalagem não dizem praticamente nada, ou se dizem só dizem coisas positivas, tendencialmente, e portanto nós ficamos na total ignorância do que é que se passa, do que é que está dentro destes produtos que nós usamos tão próximos de nós, não é? Que estão em contacto com o nosso corpo durante longos períodos, e que, portanto, nos devia preocupar também a sua constituição, o que é que lá está dentro. E, portanto, aquilo que se procura nesta semana, que isto é uma semana europeia, como a Ana disse, e bem, portanto, é uma semana europeia onde se procura trazer este debate, digamos assim, para cima da mesa, procura-se, obviamente, mostrar que temos aqui um problema, uma fonte de preocupação, mas também e principalmente falar sobre as alternativas. Portanto, dar aqui também uma tónica positiva de que é possível, durante os nossos períodos, não é, termos a menstruação, mas usarmos de facto produtos alternativos. E eles são vários. E, portanto, aqui também vai depender um pouco do gosto da pessoa, do próprio fluxo que tenha, da sua dinâmica social no dia a dia. Mas, portanto, temos aqui exemplos como são as cuecas menstruais, que são umas cuecas normais, simplesmente têm, digamos assim, uma componente, uma parte da cueca que tem incorporado outro tipo de tecidos, outro tipo de fibras para conseguir, obviamente, reter o período. Temos tampões e pensos descartáveis, não é? Portanto, comuns, mas com muito menos plástico, portanto, já há marcas com muito menos plástico, com muito menos substâncias químicas perigosas, portanto já há marcas que estão a trabalhar no sentido também de fornecer estas alternativas para quem não queira ou não possa, ou ainda não tenha dado esse passo, não é, de experimentar as alternativas reutilizáveis, que tenha também umas alternativas que dentro do modelo mais comum sejam mais saudáveis e mais, digamos assim, amigas do ambiente, entre aspas. Mas, portanto, em termos da reutilização, temos as cuecas menstruais, temos o copo menstrual, que é talvez o mais conhecido das pessoas, temos os pensos reutilizáveis, agora em muitos formatos diferentes, com tecidos também diferentes, com capacidades de absorção também diferentes, para que as pessoas possam sentir sempre seguras, e há a possibilidade também de combinar alguns destes produtos. E depois, para quem não abdica da utilização de tampões, a utilização e que usa aplicador, a utilização de um aplicador que é reutilizável. Portanto, que reduz bastante o impacto que a utilização deste produto pode ter, tanto quando utilizam os tampões com um aplicador descartável, que muitas vezes é de plástico, mas mesmo que não seja, é mais um material descartável que nós regularmente produzimos, porque, digamos assim, temos essa necessidade. Quais são então as vantagens também da mudança? Desde logo, portanto, aquilo que nós queremos promover enquanto organização e outras organizações congêneres também na Europa é de facto uma revolução no caminho da reutilização. E em termos das vantagens, nós temos obviamente menor produção de resíduos, não é? Se nós, isto é um cálculo feito para a União Europeia, há 28 ainda, portanto ainda com o Reino Unido, se nós conseguíssemos que 20% das pessoas que utilizam habitualmente estes produtos menstruais mudassem para a reutilizável, nós iríamos ter, no espaço de um ano, menos 100 mil toneladas de resíduos a serem produzidas na Europa, na União Europeia neste caso, não é? Portanto, estamos a falar de uma enorme quantidade, estamos aqui perante um número que, como vamos ver mais adiante, do nosso ponto de vista, atingível, com um conjunto de políticas, obviamente, para lá chegar. Depois também, ao usarmos estas alternativas, teremos também um contacto muito menor com estas substâncias químicas perigosas que estão presentes nestes produtos. Devo aqui deixar uma ressalva que é importante, que das análises que foram feitas, obviamente, nenhum destes produtos, dos mais comumente, daquelas marcas que nós habitualmente encontramos em supermercado, nenhum destes possui nestes produtos
concentrações significativas destas substâncias perigosas, mas elas estão presentes e do nosso ponto de vista, enquanto ONG, estamos a falar de um produto onde elas não têm lugar. Quer dizer, nós podemos dizer de uma forma global, do nosso ponto de vista, que nem sequer, por exemplo, substâncias que interferem com o nosso sistema hormonal não deveriam sequer andar a circular. Mas então, quando estamos a falar de produtos que estão tão diretamente em contacto com o nosso corpo, durante tanto tempo ao longo da nossa vida, então, mesmo pequenas quantidades, aliás, isso tem sido muito debatido em relação aos reguladores endócrinos, porque estamos a falar de químicos que, por vezes, em pequenas quantidades, podem ter um efeito até mais nefasto do que em maiores quantidades. Eu agora não posso, ou seja, acabam por colocar em questão aquela velha máxima, não é, da toxicologia, que é que a dose faz o veneno. No caso dos reguladores endócrinos, por vezes, é mais o momento que faz o veneno do que propriamente a quantidade da substância com a qual temos contacto. E, portanto, para nós preocupa-nos imenso esta questão do cocktail químico, porque esta não é a única fonte, não é o único contacto com substâncias químicas que nós temos no nosso dia-a-dia, há outros, não é? Em muitos outros produtos que nós usamos, e, portanto, nós temos dentro do nosso corpo um cocktail químico e é tudo a adicionar, digamos assim. Portanto, não faz sentido do nosso ponto de vista e é muito importante que seja trabalhada a redução da presença destes químicos perigosos e, de facto, ao utilizarmos alternativas, nomeadamente as alternativas reutilizáveis, nós vamos estar a prevenir essa entrada no nosso corpo ou eventual entrada no nosso corpo destas substâncias. E, portanto, estamos a falar de produtos que são mais saudáveis para todos nós. E são também mais saudáveis porque quando nós usamos um produto descartável que tem este tipo de substâncias, nós vamos descartá-lo. Vamos descartá-lo, esperemos, da forma correta, no lixo indiferenciado, mas ainda assim o ciclo continua, não é? As substâncias saem, digamos assim, vão também nestes produtos e vão depois parar ao ambiente, pode ser num aterro, se for a forma mais controlada, mas se nós não formos conscientes e abandonarmos, ou se colocarmos isto, por exemplo, qualquer um destes produtos na sanita, aquilo que nós vamos ter é que muitas vezes vão depois parar às nossas praias e, portanto, estão no oceano, estão em contacto também com outras espécies e podem também por aí contaminar o ambiente. Depois, há vários estudos que indicam, e até respondem aqui um pouco ao desafio e à questão que a Ana colocou logo no início, há vários estudos que indicam que muitas mulheres têm dificuldade em aceder aos produtos para a menstruação, não é? Portanto, porque não têm condições económicas e, portanto, é-lhes difícil, isto mesmo na Europa, portanto, nós estamos a falar de outros contextos fora da Europa, estamos a falar mesmo da Europa. Se formos para contextos fora da Europa, então isto não se coloca muito mais, não é? E estas alternativas reutilizáveis podem ser uma ferramenta muito importante de empoderamento quase das mulheres, não é? De lhes dar mais liberdade. Mas também na Europa isso acontece. Porque de facto há muito, eu penso que até tenho aqui um dado, exatamente, tenho o dado que já aqui a seguir, é que de facto nós podemos poupar ao longo de uma vida inteira, pensando em alguém que começa a utilizar logo produtos reutilizáveis desde o primeiro momento, não é, em que começa a ter o período menstrual, de facto nós podemos ter aqui poupanças de cerca de 4.000 euros ao longo da nossa vida. Pode não parecer muito, mas ainda é, e principalmente para pessoas com dificuldades, pode ser de facto um ganho significativo, porque muito embora a aquisição destes produtos reutilizáveis tenda a ser um pouco mais cara, não é, de início, depois não temos que voltar a comprar. Por exemplo, vários estudos indicam que para um período em que as mulheres costumam ter a menstruação, por exemplo, se usarem o copo menstrual, poderão no máximo necessitar de 4 copos menstruais, pronto, ao longo da vida, não é? Porque eles duram à volta de, depois também depende do tratamento que lhe damos, mas à volta de 10 anos, e portanto seriam à volta de 4 copos menstruais no máximo, que obviamente não tem nada a ver com os preços que qualquer mulher vai pagar ao longo da sua vida se usar os produtos descartáveis. Portanto, isto também permite um acesso mais democrático, não é, a este tipo de produtos que são essenciais para o nosso bem-estar, obviamente. E depois também tem aqui um contributo muito importante em termos de redução de gases com efeito estufa, porque de facto a diferença é brutal. Aquilo que nós podemos poupar em termos de emissões quando usamos produtos reutilizáveis uma diferença é enorme, não é? Quando pensamos, quando comparamos com os descartáveis. Quais é que nós consideramos que são ações prioritárias?
Pronto, desde logo consideramos que a nível nacional, de cada país, na Europa, é importante que se estipulem metas de reutilização. E porquê é que nós achamos que isto é muito importante? Porque só assim é que depois vêm as medidas a acompanhar. E, portanto, se nós tivermos este objetivo, obviamente os países terão que trabalhar no sentido de, por exemplo, ter campanhas nas escolas, mas não só, mas também informar melhor nas escolas jovens sobre as alternativas, desconstruir mitos e também, obviamente, apoiar, até financeiramente, portanto, garantir a disponibilidade destes produtos e que haja incentivos para que as pessoas os adquiram, para, digamos assim, ajudar também a ultrapassar aquelas barreiras iniciais. E depois, um outro aspecto para nós também é muito importante, portanto, obviamente nós queremos trabalhar muito a componente da reutilização, mas não esquecemos que, e até basta olhar aqui para os nossos objetivos de reutilização, não é? Isto quer dizer que se nós temos o objetivo que 30% dos produtos, ou das pessoas, podemos dizer assim, utilizem produtos reutilizáveis, ainda vamos ficar com 70% que utilizam os descartáveis. E esses, o que é que nós achamos? Achamos que é muito importante também que haja uma obrigatoriedade dos produtores serem muito mais transparentes sobre o que está dentro de cada um daqueles produtos, mas mais importante do que isso é que na origem retirem este tipo de substâncias, retirem estes produtos que são neste momento utilizados e que podem ter riscos para a nossa saúde ou para o ambiente no seguimento também depois do tratamento que é dado. Portanto, este para nós são de facto as ações prioritárias e para quem tiver mais interesse sobre o assunto e quiser explorar, há já muita informação, há páginas muito interessantes em inglês, para já só em inglês, nós em breve esperamos também ter em português alguma informação sobre este tema, mas de facto há aqui algumas organizações que têm já páginas onde se desconstroem os mitos todos, onde há vídeos a explicar vários aspectos de cada uma destas alternativas. Portanto, para quem tenha dúvidas, para quem queira começar a explorar, mesmo que ainda não vá comprar, mas começar a ver, a perceber um bocadinho melhor como é que funcionam, quais são, ao fim e ao cabo, às vezes nós temos receio de que não sejam tão seguros, no sentido de poder haver perdas, etc. E isso também é muito trabalhado por estas organizações, exatamente porque todas as mulheres que menstruam sabem bem quais são os desafios, não é, que temos habitualmente. E, portanto, muitas destas organizações são também maioritariamente constituídas por mulheres e, portanto, quando estão do outro lado a preparar conteúdos, pensam também nas suas próprias dúvidas e dificuldades. Mas, portanto, aqui ficam também vários links de organizações, desde a UN, a Zero Waste Europe, a WECF. Portanto, são organizações que têm trabalhado este tema e que podem proporcionar-vos muito mais informação do que nós podemos proporcionar hoje aqui, porque, obviamente, temos pouco tempo. Muito obrigada pela vossa atenção e, Ana, estou disponível para questões. Estás em mute. Não vou ouvir a tua questão. Acho que já estou. Já. Não estás a ouvir? Já estou a ouvir. Ok. Então pronto, vamos começar com algumas perguntas. Uma das perguntas que eu tinha para te fazer é relativamente à promoção de produtos. Eu vejo que cada vez mais as empresas tentam vender a ideia dos pensos diários, por exemplo, que é uma coisa que me faz imensa confusão, até porque nós estamos a tentar vender a ideia de que temos que utilizar, fazer a reutilização e cada vez mais é uma ideia que nos vendem o que é, do ponto de vista médico, eu sempre ouvi dizer, os ginecologistas dizerem que realmente não é aconselhável usar pensos diários, o mais aconselhável é usar roupa interior de algodão. Depois é extremamente oneroso do ponto de vista financeiro, é uma renda, e as empresas continuam a insistir muito nessa ideia dos pensos diários. Nós vemos, não é possível agir perante as empresas para conseguir que elas tenham uma atitude diferente, porque realmente nós vemos, é diário na televisão, nós vemos anúncios, penso diário, penso diário, penso diário, como se fosse uma proteção fundamental. O que é possível fazer perante as empresas?
Bom, aí, desde logo, eu diria que um aspecto importante seria termos os profissionais de saúde do nosso lado, não é? Ou seja, se de facto há essa recomendação de não utilização, e esse também é a minha perspectiva, mas obviamente eu não sou ginecologista, eu não sou profissional dessa área, mas de facto, se é até contraproducente, porque é um bocadinho esse o discurso que eu tenho ouvido, não é? Que é contraproducente nós estarmos sempre a usar, para além das questões ambientais que falámos aqui, mesmo do ponto de, e até das questões das substâncias químicas, não é? Portanto, mesmo por outras questões relacionadas com o próprio equilíbrio portanto, da vagina, não é? Portanto, dessa zona, que é muito importante, de facto, nós não usarmos esse tipo de produtos, estes tais pensos diários, e, portanto, seria importante aí que também os próprios profissionais de saúde fossem, se calhar, mais claros na comunicação com os seus pacientes, para que, porque é assim, se eu tiver uma empresa a dizer-me que devo usar um penso diário, mas se eu for falar com a minha ginecologista ou o meu ginecologista e ele me disser exatamente o contrário, em geral, os níveis de confiança da população nos profissionais médicos é grande, felizmente, não é? E, portanto, acho que eles vão seguir o conselho, ou elas, neste caso mais, vão seguir o conselho dos profissionais de saúde, e, portanto, isso pode ser, de facto, muito, muito importante. Depois, obviamente, também pode sempre haver regulamentação no sentido das empresas não poderem dizer determinadas coisas, que isso há para outras áreas, não é? Sei lá, não se pode dizer que um chá faz não sei o quê, portanto, sequer também não se pode estar a instigar esse tipo de utilização. Também para quem se sinta mais, por alguma razão, mais confortável a utilizar pensos diários, também pode usar reutilizáveis. Também há. Portanto, não há solução melhor, com certeza, para tudo. Exatamente, e pode aí usar também, por exemplo, um penso simples de algodão, e, portanto, seria apenas haver mais camadas de algodão, não é? E, portanto, até do ponto de vista de ser mais saudável, também aí poderia ganhar pontos, não é? E, portanto, há sempre outras soluções, sem dúvida. Mas o ideal é mesmo, eu gosto muito desta máxima, que é menos é mais, não é? Portanto, menos pensos, particularmente quando não necessitamos deles, obviamente. Outra coisa é que eu realmente vejo pouca publicidade a estas alternativas. Normalmente, eu suponho que é um produto que não se torna rentável para as empresas, porque baixaria drasticamente as vendas dos outros produtos que não são reutilizáveis, não é? Só que, lá está, há todo o interesse em divulgar um produto, dado que é mais barato, no cômputo geral, ao longo do tempo, ou seja, com a utilização prolongada, não é suscetível de causar alergias, não causa problemas de outro tipo, como, por exemplo, o uso dos tampões causa problemas a muita gente, inclusive o síndrome tóxico que em certas pessoas ocorre. E estes produtos não são muito publicitados, eu vejo pouca publicidade destes produtos, ou seja, são só praticamente as ONGs em semanas específicas do ano. Enfim, alguns profissionais de saúde efetivamente fazem. Eu sei porque a minha médica, por exemplo, promove bastante sobretudo o uso de roupa interior de algodão, variar mais, ou seja, por exemplo, mudar mais vezes da roupa de algodão, porque favorece a respiração, favorece o controle da umidade, etc. Mas lá está, a publicidade é isto com uma medida de saúde, eu não vejo. Sim, não há absolutamente nenhuma publicidade. Mas por acaso agora lembrei-me de uma coisa, ao falares dessa referência da ginecologia, no outro dia apanhei por acidente na televisão, estava uma ginecologista a falar, e achei muito interessante que ela falava exatamente nisso, de usar roupa de algodão, e uma coisa também era usar roupa de algodão e dormirmos sem cuecas, por exemplo. Ou seja, ela até dizia assim, tal como as nossas avós nos diziam, e assim, a minha avó nunca me disse isso. Mas achei engraçada a forma como ela era relativamente jovem, e a ginecologia, tal como as nossas avós nos aconselhavam e as nossas mães, portanto nós devemos usar sempre roupa de algodão, e foi muito engraçado ver essa, mas quer dizer, aí falaram também, pronto, não falaram muito sobre a questão dos produtos menstruais, penso que até nem falaram, pelo menos na parte que eu vi,
Mas, por exemplo, a mim nunca ninguém me falou mesmo os profissionais, não é? Da área nunca me falaram da existência, por exemplo, de alternativas. Penso que muitos deles até se calhar não os conhecem muito bem. Porque de facto não há publicidade. Não há publicidade, não se fala, não se vê. Alguns supermercados já têm, mas está lá assim num cantinho. Pronto, não há, porque normalmente não são as mesmas marcas, não é? Voltamos ao mesmo. Não interessa às marcas publicitar, se calhar, não? É assim, porque não são as grandes marcas, e as marcas que muitas vezes estão a produzir estes produtos não têm máquinas de marketing como as outras têm, não é? Fazer as publicidades que as marcas, vamos chamar as marcas convencionais, não é? Dos produtos convencionais, fazem, essas publicidade em prime time, não é? Portanto, no momento mais caro, em televisão, durante não sei quantos minutos, é difícil para marcas que estão quase a dar, não direi os primeiros passos, porque há países onde isto já é muito mais, já é falado há muito mais tempo, mas que ainda assim não têm a mesma estrutura económica que essas outras têm, não é? E, portanto, é normal, e aqui eu acho que faria todo o sentido, porque há muitos benefícios, como eu procurei demonstrar de forma rápida, quer dizer, é de saúde, de ambiente, para a própria pessoa, em termos do seu orçamento familiar, da sua independência, portanto, há aqui tantos fatores que se juntam e que são positivos para a sociedade, que eu diria que aqui pode e deve haver um papel mais interventivo do próprio, vamos chamar-lhe o Estado, não é o Estado, porque o Estado somos todos nós, mas, portanto, das instituições públicas, não é? A Susana, eu tenho aqui no Facebook uma afirmação que eu até, por acaso, é a minha médica que está a fazer essa afirmação, e eu vou ler. Okay. Uma redução da utilização de pensos e tampões é sempre possível. A cuequinha é lavável e se a mulher adotar como prática, pelo menos no último dia de produto, não usar nenhum daqueles produtos e arriscar um bocadinho de sujar a cueca, mesmo a normal, não a menstrual, no mínimo estará a evitar o contacto com estes produtos pelo menos 500 dias da sua vida. Mas basta. É engraçado como é que nós não fazemos as contas. Não. Mas 500 dias são muitos dias em contacto com produtos deste tipo. Portanto, um pequeno esforço às vezes faz uma diferença muito grande. Se nós mudarmos efetivamente para produtos de outro género, a diferença será ainda maior. Claro. Ela também diz, e eu cito o nome, a doutora Marcela Forjás, desde há muito tempo os ginecologistas, de uma maneira geral, vêm alertando para o desnecessário que é a utilização destes produtos fora do período menstrual. Pode representar uma utilização de uma semana por mês, em termos de equilíbrio da flora habitual da região genital, já podendo representar algum impacto negativo. É uma preocupação que já vinha antes de nos determos sobre o problema no seu fabrico de serem utilizadas substâncias tóxicas com outras consequências que daí pudessem resultar. Temos que fazer uma aliança, Ana. Eu acho que temos que fazer uma aliança com é o colégio, não é? Da especialidade, não é? Da Ordem dos Médicos, da ginecologia, penso que haverá também associações. Nós, enquanto organização, estamos perfeitamente disponíveis para, porque assim, obviamente, se nós sairmos com uma mensagem a apelar à utilização deste tipo de produtos e tivermos também aqui o apoio de profissionais de saúde, a própria mensagem, tal como eu há pouco dizia, não é? A mensagem de uma empresa versus a mensagem de um profissional de saúde. Portanto, obviamente, a profissional de saúde a mensagem é mais forte e ancora mais nas pessoas. Também, se uma ONG de ambiente conseguir juntar a sua mensagem à mensagem de profissionais de saúde, obviamente, também aí sai reforçada a mensagem, não é? E eu penso que se pode pensar perfeitamente numa iniciativa de comunicação e mesmo até junto das escolas, como eu há pouco dizia, há iniciativas muito interessantes que já estão a decorrer noutros países. Portanto, nem sequer temos que inventar a roda, às vezes é simplesmente nós fazemos parte dessa rede, portanto temos acesso também a esses recursos. Portanto, podemos dar aqui alguns saltos. Já existe, não é? Exatamente, sim, adaptar à nossa realidade, obviamente, não é? Porque a realidade inglesa ou a realidade alemã são diferentes da nossa, portanto temos que adaptar os conteúdos, etc. Mas é perfeitamente possível começar a ter uma intervenção mais presente, não é? Mais coerente e mais corrente sobre este tema. Estava em mute. Eu tenho aqui uma outra pessoa que é a Alda Assunção,
que pergunta onde é que podem obter mais informações sobre estes produtos, porque para fazerem boas escolhas como consumidores. Eu julgo que já tinhas disponibilizado aqueles links, certo? Sim, eu não sei se as pessoas lhes conseguem aceder. Eu, por acaso, aquilo que eu posso fazer agora, quando nós terminarmos eu vou ao Facebook e lá nos comentários eu vou colocar os links que eu tenho na apresentação, porque pela apresentação pode ser difícil, até porque aquilo são longos, em inglês, com várias palavras. Eu, se calhar, eu faço isso já, comprometo-me agora no final da sessão, eu vou ao Facebook, coloco lá, penso que é possível, eu não coloquei um link num comentário de Facebook, mas penso que é possível, e portanto depois podem explorar. A organização mais, se calhar que tem mais informação de forma mais intuitiva, e os ingleses são muito bons normalmente a comunicar, é a WEN, portanto W-E-N. Essa tem, depois, se quiserem estudos já mais aprofundados, aí a Zero Waste Europe e a WECF, portanto, todos esses links estão lá, é onde podem encontrar depois os estudos mais pormenorizados sobre os custos, sobre também as questões dos químicos, portanto, dos riscos para a saúde. E relativamente a produtos mesmo para comprarmos em supermercado ou em Portugal, produtos destes, podemos disponibilizar depois alguma informação sobre eles? Sim, quer dizer, vamos lá, existem várias, como é que eu ia dizer? Portanto, por exemplo, eu comprei o meu online, portanto, o online consegue-se e há a informação também, eu posso até procurar um bocadinho isso e depois partilhar também, porque há até algumas comparações, embora aqui, pronto, às vezes é bom lermos um bocadinho antes determinadas coisas, às vezes, por exemplo, na internet também há, nas próprias páginas dos produtos, eles têm perguntas e respostas, têm interação com os clientes, não é? Mesmo clientes que já usam e que às vezes colocam dúvidas e eles respondem a essas dúvidas, porque também às vezes é importante, especialmente com o copo menstrual, para as pessoas perceberem o tamanho que devem comprar, porque depois também tem a ver com o nosso corpo, nós não somos todos iguais, ou todas iguais. E, portanto, algumas coisas funcionam melhor numas pessoas do que noutras, dependendo até do próprio formato do copo, da dimensão. Por exemplo, se nós já tivermos sido mães com parto vaginal, portanto, parto normal, temos que usar copos diferentes do que se nós não tivermos sido mães, portanto, há diferenças e é importante ler um bocadinho, portanto, não ir logo comprar. Podemos eventualmente divulgar depois um pequeno texto com alguma informação sobre isso. Sim, ela existe, sim, sem dúvida. Já estamos um bocadinho fora de tempo. Pois estamos. Não nos podemos estender também muito. E como chegamos ao final da nossa meia hora, vamos acabar por aqui. Muito obrigada, Susana Fonseca. É um assunto que não se esgota, mas ficámos com certeza com muita vontade de pesquisar. Vamos pedir aos nossos ouvintes que consultem o nosso site. Poderão encontrar mais informação que nós iremos disponibilizar sobre este e sobre outros temas. Aproveito para lhes lembrar mais uma vez que poderão colaborar connosco, associando-se por apenas 5 euros por ano. Mais do que o valor da adesão, é com o valor da vossa colaboração e do vosso entusiasmo que contamos. Não se esqueça que temos muito pouco tempo para reverter o declínio ambiental do nosso planeta. Junte-se a nós. Boa noite.